Olá, chegando para mais uma live. Eu sou a Rose Blasius, sou consteladora familiar. Tenho a maior honra de estar aqui com você no seu horário de almoço, compartilhando a nossa conquista, que é o e-book Feminino em Movimento. Chama as tuas amigas, chama as mulheres do teu hall de amigos para estar aqui com a gente, porque o que a Marta Rúbia, que é a minha convidada hoje, que ela escreveu o 7º capítulo desse e-book. Esse e-book é um sonho que se tornou realidade, onde 11 terapeutas se reuniram, né? Terapeutas, consteladoras, psicanalistas, e aqui a gente traz um pouco daquilo que tem acontecido na nossa vida, que pode acontecer na sua, a partir da leitura deste e-book. Cada capítulo tem algo muito especial para você. A Andrea fala da jornada da cura da criança interior, já tem uma live salva. Eu falei sobre ser filha amada de Deus. A Renata falou sobre distúrbios alimentares. Agora a Marta Rubia vai falar sobre maternidade sem filhos. Uau, que tema incrível! Tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração e grandes coisas o Senhor tem para a sua vida a partir dessa live. Vamos chamar a Marta Rubia para estar aqui com a gente. Compartilhe essa live com mais mulheres. Você vai receber hoje aqui. O Senhor já tem preparado para que você receba. Estou muito feliz em ter vocês aqui. Olá, minha querida! Oi, Rose, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que luz maravilhosa, que bom ter você aqui. Obrigada. Fico muito feliz. Estava contando nos dedos o dia que chegasse, porque eu sei que esse tema me tocou muito quando eu li a primeira vez. E eu sei que vai trabalhar na vida de muitas mulheres. Vai quebrar muitos paradigmas, porque às vezes a gente se engessa em algumas coisas, né, alguns pensamentos, e esse teu capítulo 7 aqui do e-book, ele dá uma expansão, assim, uma expandida na consciência. Tenho certeza que vai trazer grandes sementes para que essas mulheres plantem e colham grandes frutos na vida delas. Então, eu vou deixar que você se apresente. Então, vamos lá. Bom, eu me chamo Marta Rúbia Castanheira Santos, né? Eu uso o nome nas redes sociais como Marta Rúbia, né? Para deixar um pouquinho menor. Me orgulho de todos os meus nomes, né? Mas a gente tem que escolher alguns, né? E eu estudo autoconhecimento desde 96, né? São 28 anos estudando autoconhecimento. Eu busquei o autoconhecimento a partir dessa minha situação, né? Que nós vamos desenvolver agora, né? A hora que você quiser, a gente começa a falar a respeito. E, na verdade, eu fui uma adolescente que eu sempre me preocupei muito com o bem-estar mental das pessoas. Até as pessoas falavam, meus pais achavam que eu ia fazer psicologia, né? Porque a minha casa vivia cheia de gente, cheia de adolescentes, né? Embora eu sou a única filha que sobreviveu, né? Depois a gente vai contar uma breve parte, né, dessa minha história. Mas, assim, eu sempre tive muitos amigos, muita gente próxima a mim. E é interessante, porque eu gostava de exatas, mas eu sempre gostei do bom relacionamento com as pessoas. E não me passava pela cabeça, por exemplo, fazer psicologia, né? Mas eu sempre fui uma encorajadora, eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu ouvi muito os meus amigos falando, né? E era interessante porque eu falava assim, mas a gente, aquela coisa de adolescente que sabe tudo, né? A gente tem que mergulhar profundamente dentro de nós para nos conhecermos. Então eu fui adolescente que eu passei a vida falando uma coisa dessa, né? E é interessante porque eu acho que é a força da palavra, né? Eu
eu me dei conta agora, né? Porque eu passei uma adolescência falando, a gente tem que mergulhar dentro de si para conhecer a nossa vida, né? E coisa de adolescente, né? Mas que já tinha essa busca, né? E a partir da situação que eu enfrentei, eu comecei a procurar realmente, a buscar o autoconhecimento para passar por tudo isso, para superar tudo o que eu passei na vida, né? Sim. Mas o que mais me ajudou sempre passar, o que mais me sustentou e o que me sustenta sempre é Deus, né? Porque Deus esteve Uau. em O todos os autor e momentos da minha consumador, vida. o autor e consumador da nossa fé, né? Que coisa linda. Exatamente. Sempre Então, assim, teve em Deus todo deixou várias ferramentas, né, para gente aqui, de autoconhecimento, para nos ajudar, a psicologia, a psicanálise, a constelação familiar. Então, tudo isso nos aproxima, né, das nossas dores, né, e ali a gente se encontra com elas, dá um novo sentido, né, para elas e com a minha alma curada, que as minhas dores, né, as rejeições, as humilhações, tudo aquilo que eu passei lá na minha infância, ele vem para a minha vida adulta e ele fica aqui na minha alma, que é a sede das minhas emoções, e eu não consigo acessar a Deus porque isso está dentro de mim. Uma alma ferida não consegue acessar Deus na plenitude. Então, o caminho do autoconhecimento é isso, é buscar curar essas dores, dar um novo sentido, né, para tudo isso. E em 2023 a gente tinha um encontro das Diamonds, que eram as terapeutas, onde a gente se fortaleceu muito. E tínhamos um sonho, né, de ser escritora. Não que a gente já não escrevesse, a gente escrevia, mas vamos supor assim, off, né, em quatro paredes, né. Só que daí tinha duas mulheres ali no nosso grupo, né, a Andrea e a Valéria, que já tinham escrito livros, e daí a gente comentou com elas esse sonho que a gente tinha, né, de um dia, quem sabe, ser uma escritora. Então surgiu esse e-book, 11 Mulheres e o Feminino em Movimento. Então aqui a gente conta o processo de cura de cada uma, né? Claro que é só uma pílula, né? É algo assim que vai acrescentar na sua vida, vai despertar em você o desejo de entrar nesse caminho, né, de busca de cura da alma, para acessar Deus como Pai na plenitude, né? Na plenitude de um Pai maravilhoso, de um Pai que nos ama e que quer o nosso bem, né? Então, aqui no e-book Feminino em Movimentos, eu trabalho de 11 mulheres e hoje a gente vai falar sobre o 7º capítulo, que é um resumo do processo de cura da alma da nossa amiga Marta Rúbia. Sigam ela lá no Instagram. A Marta Rúbia também é consteladora. A Marta Rúbia é coach também, né, Marta? Sou, eu Coach, sou, eu curso Master de PNL. A Marta currículo vasto aí na busca do autoconhecimento, nessa busca dessa cura, né? Então, eu vou deixar com a Marta agora para que ela comece a trazer para nós, transbordar na nossa vida tudo que ela escreveu nesse e-book. Esse e-book está disponível lá no link da minha bio, a Marta também tem o e-book, as amigas dela podem adquirir lá com ela. Então, assim, é um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso que exigiu de nós, assim, tirou nossa essência, né? sim. Aquelas dores que nós vencemos e hoje nós estamos aqui para trazer para você que é possível, para dizer para você, trazer uma mensagem de que é possível sair de um lugar de tristeza e dor, dar um novo significado para essas tristezas, para essas dores e viver de uma forma mais leve, mais alegre e mais feliz na presença do nosso Deus. Amém. Amém, Marta? Vou deixar com você e que Deus te use de forma poderosa aqui agora. Mulheres que estão Obrigada. aqui, né, compartilhem essa live com outras mulheres. O tema que a Marta vai falar hoje é muito relevante. É o tema maternidade sem filhos. Convide mais mulheres para estar aqui com a gente. Vai ser uma honra. Obrigada, obrigada. É uma responsabilidade muito grande, né, eu desenvolver esse tema aqui, porque a gente cuidar do outro, né, sem que seja mãe, é uma responsabilidade bastante grande, né? E a segunda responsabilidade é porque meu marido está
prestigiando a nossa live, não conseguia sair, né? E aí eu vou contar a nossa história, né? Ele sabe que eu escrevi, né, esse Que coisa. capítulo do e-book, né? E agora a gente vai estar desenvolvendo essa mensagem, né? E é a nossa história, né? Então, é isso aí, pessoal. Coisa linda. Deus Então, abençoe esse casal maravilhoso. oi? Desculpe, eu Deus não abençoe entendi. esse casal maravilhoso. Estou muito honrada, muito feliz que seu esposo está aqui com a gente. Ah, ele está, é a nossa história, né? Bom, quando a gente é criança, a gente é menina, né? Principalmente na nossa época, hoje a gente vê as crianças brincando de outras coisas, né? Mas de um modo geral, a gente sempre brincava de boneca, né? Boneca, casinha, né? Menina, na minha época, né? Eu tenho 58 anos, era normal a gente brincar, casinha, boneca e tudo mais. Bom, e aí a gente tinha aquela, a gente tinha aquela vontade de ter uma família, né? Antigamente as meninas tinham vontade de casar, ter filhos, cuidar de casa, né? A gente era educada para isso. Hoje em dia, mesmo as coisas mudando muito, a gente sabe que tem pessoas que meninas, meninos que querem constituir família, né? Independente de tecnologia, independente de todos os avanços, mas família e pessoas são famílias e pessoas. E aí, assim, eu tinha vontade de ter uma família, porque eu sou de uma família que nós éramos para ser em 5 irmãos. Então eu perdi 3 irmãos antes de mim, a minha mãe ficava grávida e perdi as crianças. Eu nasci, né? Graças a Deus, tudo bem, nasci de 8 meses, foi um susto, mas meus pais ficaram profundamente felizes e eu perdi mais um irmãozinho, que era o sexto irmão, desculpa, o quinto irmão, né? Todos meninos. Então, eu vi as famílias grandes, né? Eu era criança, então, basicamente, a gente falava, eu sou filha única, né? Que não se falava, né? Ah, perdeu, não sei o quê. Não precisava contar toda a história. Então, eu queria ter, eu sempre, desde criança, falava assim, eu queria ter 2 filhos e adotar 2 filhos, né? É coisa de criança, a vida inteira eu falei isso. E aí a gente vai passando pela vida e acalentando isso no coração. Aí com 22 anos eu casei, né? Minha mãe, nós casamos, eu tinha 22, ele tinha 25. Antigamente o pessoal casava muito jovem mesmo. E aí os primeiros anos para acertar as coisas de casa, né? Vem contas, né? Quando você casa, vem as contas, né? Vem... E aí a gente trabalhou aí por 2 anos e acertamos um pouco a nossa vida, tudo, né? Não tínhamos lá grandes dívidas, né? Mas sempre foi pé no chão. Aí nós sentamos e para conversar, vamos ter um bebê? Vamos ter um bebê, tá bom. E aí começa, né? A situação de querer ter um bebê. E começa assim, 3 meses, nada. Os médicos falam, normal, né? Eu tomei remédio por 2 anos, né? Que fui casada por 2 anos, tomei remédio. É normal, vai ter que deixar um tempo. É aquelas histórias de sempre. Bom, resumindo a história. Passou 2 anos eu procurando o que eu tinha, né? Procurando bastante, indo em médicos, tomando muitos remédios, aquelas coisas que são condicionadas para a gente, né? Quando você está em busca de ficar grávida. E aí evoluiu para 6 anos, né? Resumindo um pouco, olha o gato aí. A gata, né? Dá para ver a sombra dela, ela aí, ó. E aí, resumindo, né? A gente ficou aí 6 anos procurando essa busca de 6 anos, sofrimentos, médicos falando que você está encucada, exames horríveis, né? Quem já passou por isso sabe, né? Tem exames que os médicos falam que são dor de parto mesmo, porque são muito dolorosos, são terríveis os exames. E nesses 6 anos, né, eu sempre me ocupava assim, porque
Hoje em dia eu acho que eu não sinto tanto isso. As famílias têm muita cobrança, tudo. Mas antigamente, a gente é casada há 36 anos, né? As famílias, né, cobravam, né? Assim, não era nem por maldade, mas e bebê, né? Porque é assim, e quando casa? Aí quando casa, quando tem filho? É assim. E assim, disso eu fui meio que me blindando, né? Porque a gente não falava muito sobre isso com a família, né? Para não causar ansiedade nas famílias, né? E eu também, embora eu seja uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, muito amiga das pessoas, mas eu sou mais retraída, assim, o meu ser eu sou mais fechada. Então, por exemplo, se eu tenho uma felicidade, eu conto para todo mundo. Se eu tenho alguma coisa que está triste dentro do meu coração, eu reservo para mim, porque às vezes as pessoas elas já são tão ocupadas e elas têm tantos problemas, né? E ainda se ocupar dos problemas dos outros. Isso que eu pensei sempre a minha vida inteira. Então, eu me fechava quando algumas pessoas perguntavam alguma coisa. Eu falava, estou procurando, não sei o que está acontecendo, estamos fazendo exame, mas assim, eu nunca dei muito espaço para ter cobranças muito fortes, né? Os meus pais nunca me cobraram, os meus sogros também, né? Meu sogro e minha sogra também nunca me cobraram assim diretamente, né? Mesmo porque, como a minha mãe teve muitos problemas para ter filhos, né? Ela ficava grávida, mas meus irmãos morriam, então talvez ela tinha alguma sensibilidade assim de não me cobrar, e eu tinha a sensibilidade de não discutir o assunto com ela para não resgatar as dores que ela teve de perder os meus irmãos. E isso tudo vai criando uma casca protetora em você, né? Então, tinha dias que eu estava mais frágil, tinha dias que eu estava mais forte, mas aí eu tinha essas duas opções, mas eu não queria viver nessa situação de ser fraca, frágil, chorando pelos cantos, porque eu acredito muito em Deus sempre, né? Os meus pais falaram de Deus, de Jesus, né? E eu sabia que tinha um propósito, né? E que tinha uma hora, e que a hora, de repente, né? Eu não tinha muita noção, muita clareza como eu tenho hoje por estudar, né? A gente não é expert, mas a gente vai passando tempo e você vai pegando uma experiência, né? Então eu não tinha muita clareza sobre isso, mas eu tinha uma opção, eu sabia que eu tinha uma opção de ficar forte, né? De ser forte, né? Sim. E fazendo os exames e nunca que sabia o que tinha, porque estava tudo perfeito comigo, com meu marido. Todos os exames que eu fazia. E mudando de médico em médico, até que me falaram para eu ir num médico que era especialista de fertilização in vitro, né? Bebê in vitro, né? E inseminação artificial. E o cara era um bambambam, né? Da situação. E aí a gente descobriu o meu problema num exame super simples, não foi doloroso, um exame chatinho de ser feito, mas eu descobri o problema. Meu organismo produz uma secreção que mata os espermas. Você ter uma ideia, eu estava tão fortalecida nessa época que o médico, quando ele fez esse exame, ele falou assim, nossa, ele olhou para o meu marido e falou, brincou, ele se sentiu confortável, porque eu estava tão forte, tão senhora de si, né? Eu não estava melindrada, né? Dentro de mim eu estava moída, né? Mas eu estava assim, plena. Ela manteve Mantendo aquela situação, né? E aí o médico até falou meu marido, tem que ir numa delegacia fazer um BO, porque a sua esposa é uma homicida em potencial. Aí eu comecei a adotar, né? A fazer uma brincadeira quando as pessoas perguntavam, o que você tem, né? Eu já tinha o meu diagnóstico. Ele estava lá. E aí eu comecei a adotar a seguinte fala, né? Aquela história do Schwarzenegger ser o exterminador do futuro é mentira, sou eu. Porque não muito quando eu li essa parte ali, sabe? De tudo que tu passou, e o médico falou isso, tu ainda conseguiu dar a volta por cima, né? Com essa brincadeira assim, dele, o problema que você estava enfrentando, né? porque assim, uma pessoa
que já não estava muito blindada, ela desmorona, né? E então, eu falava assim, poxa, mas Deus quer uma coisa para mim e eu tenho que aceitar, né? Eu tinha meus pais, que eu me sentia responsável por cuidar deles, porque eu vim de uma família que sempre cuidou muito dos idosos, né? Então, eu falava, não, acho que Deus tem outros propósitos para mim, né? De repente, eu não vou cuidar de uma criança, mas eu tenho que cuidar dos meus pais, tenho que cuidar de alguma pessoa, né? Tanto é que eu me apeguei muito a cuidar de pessoas idosas, né? E aí, é, nessa situação toda, né, que eu descobri o problema, né, que na verdade, quando eu olho para trás, eu falei, poxa, acho que o médico sentiu muita confiança de brincar comigo e com meu marido desse jeito, né? Porque é como assim, se tivesse anestesiado, né? Mas eu estava sabendo o que estava acontecendo, né? E Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. E nesse meio tempo, eu tive, assim, o privilégio, né? Como Deus cuida da gente nos detalhes, né, Ruth? Eu trabalhei com muitas mulheres, mas eu trabalhei com muitos homens. Teve uma época da minha vida, quando eu fui descobrindo, assim, de um tempo para cá, né? Quando eu fui descobrindo e eu tinha que passar por aquilo, Deus me deu uma profissão que era basicamente masculina, né? Eu trabalhava com TI, né? E antigamente, hoje você vê muitas mulheres na TI, mas antigamente você via mais homens, né? E os homens, eles A são mais empresa que você trabalhava é daqui da minha cidade, né? É, eu trabalhei com uma empresa. A antiga DataSul, hoje ela tem outro nome, né? Hoje É, ela tem outro... trabalhei muitos anos para a DataSul, sim, com certeza. Foi uma empresa maravilhosa que eu tenho muita gratidão, aprendi muito com ela. E assim, e você trabalhar com homens, né? Eles Marta, vai acabam. falando que eu vou pegar o carregador. Pode ir falando que eu vou pegar o carregador que já está sinalizando aqui para baixo. Vai lá. E assim, trabalhar com homens, né? Eles não te cobram muito isso, né? Então, por exemplo, você fala, eu vou fazer exame. Não tem aquela cobrança de, ai, e aí, deu tudo certo? Como é que é? E bebê? E não sei o que lá, né? Que são coisas que as mulheres falam mais, né? Não é nem por mal, mas é da própria mulher, né? Então, Deus cuidou de mim até nesses detalhes, né? De eu ter o privilégio de trabalhar com muitos homens e acabar não sendo cobrada disso, né? E quando a gente soube dessa situação, aí eu falei pro meu marido, né? Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, né? Vamos adotar, né? Nós sentamos para conversar, né? Aí ele falou, olha, Marta, eu não gostaria de adotar, né? Uma criança e é um direito dele. Não gostaria, tá tudo bem, né? E aí eu até tentei, a gente até tentou fazer alguns tratamentos, mas eu descobri que eu tinha alergias, eu tinha problemas, eu não conseguia, não me dava para você fazer um bebê in vitro, alguma coisa assim, você tem que preparar o útero para ele poder receber aquele bebê, né? Então você toma muitos hormônios, é uma situação bem complicada e dolorosa, né? E eu fiquei até com problema de tireoide por causa de tanto tratamento indevido. Eu nem precisava ter feito tanto tratamento, porque os médicos falavam hora uma coisa, hora outra, tudo chute, né? E quando eu soube o diagnóstico, eu não precisava ter tomado aquelas cargas hormonais que eu tomei, mas enfim. E aí o que que acontece? Meu marido falou, olha, eu não gostaria de adotar e ter um bebê através, por exemplo, de uma fertilização de alguma coisa não seria também uma situação para o meu organismo, porque o meu organismo não se dava bem. Eu falei, bom, eu também não estou disposta a perder a vida por conta de uma situação dessa, porque às vezes você fala assim, não, eu quero tudo, mas aí você fica doente, você tem um filho, o filho fica para o mundo cuidar e você morre, né? Então você tem que ter uma ponderância, você não pode ficar dando murro em ponta de faca. E aí nós tivemos a maturidade, nós éramos muito jovens mesmo, porque foi 6 anos depois que eu casei, então eu estava com uns 28, meu marido estava com acho que 30, 31. E aí nós sentamos e eu falei para ele, eu falei, olha, se for seu objetivo ter um filho,
não vai dar, né? Eu falei com dor no coração, lógico, né? Eu amo meu marido, ele me ama, mas eu também não podia deixá-lo preso, porque de repente ele tinha esse sonho acalentado no coração dele, né? E eu falei para ele, eu falei, olha, então se você quiser, né, com dor, né, a gente se separa e você vai procurar uma pessoa que pode te dar um filho. Ele falou, imagina, fora de cogitação, eu casei para ficar com você, não tem nada a ver, filho seria uma consequência, né? Então, você vê, naquela época já a maturidade, né, que a gente teve no anos atrás. Muita atenção. Eu achei muito, muito forte, muito lindo, assim, esse posicionamento, tanto seu de sentar e conversar, de ter uma conversa adulta com ele, né? Por mais dor que você estivesse carregando naquele momento, por todos os diagnósticos que já tinham vindo, né? Você ainda teve que arrumar uma força, né, para chegar até ele e com muito amor dizer que você abriria mão do teu casamento, se caso esse fosse o sonho dele, né? E mais Sim. lindo ainda foi a resposta dele para você, né? Então, Ah, com assim, certeza. foi algo que me tocou muito, e deixa eu só te interromper, porque o que me tocou bastante aqui também foi a questão de quando você passou por toda essa situação, aqui no e-book você fala que você criou uma casca de proteção. Eu queria Sim, que você sim. falasse um pouco sobre isso, sobre essa casca de proteção, como foi viver dentro dessa proteção, né? E como foi criada e como que você se desvencilhou dessa proteção. Você Então, essa casca você vai adquirindo justamente para você não se machucar e para você não permitir que as pessoas te machuquem, né? Então, eu não queria machucar ninguém, né? Mas eu não queria também que me machucasse, né? E assim, eu amo pessoas, eu amo conviver com as pessoas. Mas eu tenho desde muito nova, eu sempre tive uma restrição assim de respeito, que eu acho que veio isso dos meus pais, né? Eu tive pais maravilhosos, né? Isso é um outro capítulo, né? é uma outra live. Isso é um outro capítulo, né? Eu tive pais maravilhosos, assim, muito simples, gente muito simples. Minha mãe era uma pessoa muito simples, ela falou, nós fomos, nós chegamos, nós voltemos, mas era de uma sabedoria incrível, né? E meu pai também. Então, assim, eu sempre procurei respeitar as pessoas, né? Mas eu nunca dei muita liberdade para que as pessoas me maltratassem, me magoassem, entendeu? Essa Não te fragilidade. machucava. Cada vez que as pessoas perguntavam, né? Isso te machucava mais ainda, né? Me machucava, mas, por exemplo, eu falava assim: eu estou procurando, mas eu tenho outras habilidades. Eu posso cuidar de pessoas, eu posso fazer uma comida gostosa, eu posso cuidar da minha casa, eu posso cuidar do meu marido. Então, eu não via o vazio, o escasso, eu via outras possibilidades, porque ser mãe deve ser divino, deve ser maravilhoso. Eu nunca tive esse privilégio, né? Mas eu não podia, por exemplo, permitir que eu me magoasse por uma situação desse tipo. Então, você vai criando uma casca porque as pessoas vão te perguntando, às vezes não é nem por mal, mas é por curiosidade, por saber, para saber como é que você tá, né? E aí, o que que aconteceu, Rose? Essa casca que a gente cria é justamente para a gente saber lidar com a situação e saber lidar com as pessoas e, e não deixar ser mais magoada do que você já está, né? Então, por exemplo, quando as pessoas... Eu já tinha um diagnóstico e as pessoas falavam para mim, e bebê? Eu já ria e eu falava assim, eu vou ganhar royalties de Hollywood. Né? Nem sei se foi Hollywood que fez o filme. O Exterminador do Futuro foi baseado na minha história. Eu acabava rindo, eu acabava brincando. Como assim? Eu falava, eu sou a verdadeira exterminadora do futuro, né? E aí, às vezes as pessoas ficam chocadas, mas desconversa, passa, né? Eu nunca tive problema de falar, não foi uma restrição para mim, né? É uma coisa que é o que eu tô falando. Eu tenho algumas habilidades, eu tenho algumas possibilidades, mas ser mãe, infelizmente, não me foi dada essa possibilidade. A gente não pode ter tudo na vida, né? E, infelizmente, eu gostaria muito de ter, mas não tem. Bom,
Então, essa casca é tipo uma proteção mesmo. E aí, como é que a gente vai desfazer essa casca para a gente não virar uma pessoa dura, né? Dura a vida inteira, né? Nesse meio tempo, eu perdi minha mãe. Minha mãe morreu dormindo comigo, né? Ela estava bem, ela dormiu, ela teve um mal súbito e morreu. E isso também é uma outra história. E ela morreu em 94, né? E em 90, eu casei em 88. Em 96, né? Eu comecei a ter mais contato com autoconhecimento através de uma imersão que um antigo presidente da empresa que eu trabalhava, maravilhoso, infelizmente ele faleceu, o Francisco, ele nos deu foram 150 pessoas, uma imersão, era uma empresa muito grande, era um aglomerado de 17 empresas, então ele pegou as lideranças e ele nos deu um curso de autoconhecimento. Olha a preocupação desse homem naquela época, em 96. E, inclusive, nem falava muito no Brasil. O curso foi ministrado por pessoas que vieram do Chile. Até tradutor, foi muito legal, né? E eu falei, puxa vida, né? Isso aqui é uma coisa muito bacana, muito interessante. Eu aprendi muito. Eu mergulhei de corpo e alma nessa imersão que nos foi presenteada. Inclusive, facilitou muito depois a nossa vida enquanto empresa, sabe? Ele teve uma visão incrível, incrível de integrar tudo. E aí eu passei a estudar o autoconhecimento, né? Estudar por mim mesmo, procurar, escrever, né? Até coisas que meu pai escrevia. Meu pai era uma pessoa muito simples, né? Mas o meu pai tinha uma máquina, até vou te mostrar aqui, que eu tô aqui no escritório improvisado, você sabe que eu mudei recentemente. Tá vendo uma máquina de escrever ali? Olha lá. Ah, É uma máquina que era do meu pai. Ele escrevia à mão e ele escrevia à máquina. Ele era uma pessoa muito simples, mas ele gostava muito de pensar na vida, de escrever, né? Então ele era uma pessoa muito legal. E aí eu comecei a estudar, né, o autoconhecimento e a gente vai tirando as camadas, que é uma cebola, né? A gente fala que a gente é uma cebola, né? Então a gente vai tirando as nossas camadas, e a partir do momento que você começa a estudar, ler livros, se interessar, fazer cursos, né? Então eu comecei a fazer muitos cursos, né? E aí você vai verdadeiramente se autoconhecendo, né? Antigamente não se falava autoconhecimento, se falava autoajuda, né? Cursos e livros de autoajuda, né? Hoje se fala mais em autoconhecimento. E você vai tirando essas cascas, e aí você toma a decisão de você se curar. Você começa a tirar a casca quando você decide. Não é ninguém que vai decidir por você, mas você decide se curar, para poder curar outras pessoas. Porque era uma situação muito ferida. E a partir assim dessa busca desse autoconhecimento, a gente vai ficando mais maduro, né, enquanto pessoa, emocionalmente, a gente vai criando uma inteligência emocional, né, que a gente não para de estudar, né, o tempo inteiro a gente está sempre trabalhando, porque tá em movimento, né? Tá sempre em movimento. quando você está nessa busca, você não tem limites, né, Rose? Você vai aqui, vai ali, você bebe de uma fonte, você bebe de outra, e aí você vai formando todos os seus valores, você vai formando tudo que você precisa para a sua vida, né? E às vezes você consegue ganhar coisas que você nem sabia que você precisava, né? O autoconhecimento te dá toda essa possibilidade. E aí você vai vendo, né? Eu assumi eu trilhei um caminho que eu consegui enxergar que eu podia exercer a maternidade sem ter filhos. Eu podia Uau! maternar sem ter filhos. Eu não podia parir uma criança, mas eu podia maternar, né? Através do quê? A mulher ela pode ser impedida de ter filhos, né? Como eu disse, não poderia parir. Mas ninguém podia me tirar o amor,
o amor é uma coisa que ninguém tira de você. Bom, Então, você poder maternar os filhos dos outros e você poder ser mãe dos filhos do mundo te é, dá uma ampliação de conhecimento e muda o seu olhar. Muda o olhar para você ver uma criança, né? Um adolescente, um jovem, né? Você passa a ter um olhar de compreensão, um olhar respeitoso por aquele ser, né? É um olhar amoroso, como se fosse seu filho. Então, eu pude ter vários, tô mexendo, eu tô com um pedestal aqui que ele tá mexendo. Eu posso ter vários filhos no meu coração, né? Vários filhos. Então, quando você começa a entender que você pode maternar, né, no mundo, e você olha para essas crianças que são o futuro, né? Com amor, com a vontade de que elas sejam felizes, que elas façam do mundo um mundo melhor. Tudo que eu acho que uma mãe quer para um filho. E você poder oferecer isso para os filhos de outras pessoas, para as crianças, para adolescentes, para jovens, né? E você, às vezes, estando fora, por exemplo, da família, você consegue ajudar melhor até essas crianças, esses adolescentes, principalmente adolescentes jovens, né? Que às vezes não ouvem seus pais, mas eles ouvem uma pessoa de fora, não é? sim, Assim? verdade. Bem, Então, se você pode ser aquela pessoa de fora que vai ajudar, né, as pessoas a, a serem melhores, né, a formar um caráter, é muito legal, é muito bacana, é muito feliz isso. E então você sente a responsabilidade dessa formação de futuro. E como que você consegue fazer isso, Rose? Em qualquer lugar. Você pode exercer a maternidade em qualquer lugar. Em qualquer lugar que tiver uma criança, um adolescente, e se tiver esse olhar de amor, às vezes um olhar de amor exigente, porque às vezes a pessoa não está indo por um caminho legal, e como eu falei, às vezes não houve uma mãe e um pai, mas se tiver tipo uma pessoa próxima a elas e você puder orientar, né? É muito interessante, porque eu acho que a gente está exercendo, de certa forma, um propósito que Deus dá para você, né? Você enxergar, eu não posso ser mãe, mas eu posso ajudar pessoas. E como? Como que eu falo em qualquer lugar? Mas, Marta, você trabalhava com TI. Assim, é uma coisa seca, né? É uma coisa que as pessoas acham que ambiente todo de mundo família, ambiente parece, de parece, família. parece robô, né? Mas, por exemplo, quando você trabalha numa empresa e você lida com jovens, e você, por exemplo, graças a Deus, eu fiz parte de várias formações de jovens talentos da empresa. Então, quando você consegue orientar as pessoas, tecnicamente, né? Porque você está lá, jovens talentos, você vai dar um curso técnico, você vai explicar para as pessoas como é que se trabalha, como que funciona uma empresa. Mas quando você olha para esses adolescentes como se eles fossem seus filhos e você os ajuda, inclusive, a falar sobre ética com amor, Olha, sobre respeito ao próximo com amor, né? Sobre como ser exigente consigo mesmo e com os outros de uma forma que você não se magoe, você não atrapalha a vida de ninguém, né? Então, quando você começa a trabalhar com autoconhecimento, você vai tirando aquela casca e você consegue externar o seu amor pelo futuro, né? Você pode fazer no presente coisas que lá na frente você vai olhar e você vai falar, puxa, verdade, eu não tive filhos, mas quantas
pessoas que eu tive possibilidade de passar na minha... Você encaminhou, né? Através desse programa de jovens aprendizes, garanto que essa acessibilidade que você teve a eles, muitos pais não tiveram, né? Então ali eles ouviram coisas de você, de responsabilidade mesmo para a vida, que eles nunca dariam ouvidos para o pai ou a mãe falar. Então, Deus já te dado esse lugar de direcionamento para esses jovens, né? De maternária. Maternar. Então, assim, uma vez aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Uma moça que trabalhava na empresa que eu trabalhava na recepção. Uma graça, uma fofa. E aí ela falou assim para mim um dia, Marta, estava com ímpetos, né? E ela sempre falou assim, eu admiro muito você, eu admiro muito você, eu admiro muito você. Aí ela falou assim para mim um dia, nossa, Marta, eu estou estudando, porque você sempre fala que a gente tem que superar, né? Olha, eu estou estudando, eu admiro tanto você, mas eu vou ser melhor que você. Mas ela falou com amor, ela não falou assim, sabe? Assim, ela falou, eu vou chegar mais longe do que você chegou, né? Aí eu falei pra ela, nossa, que legal, eu desejo realmente que você seja, só que você tem que começar querendo ser melhor que você ontem, que você foi ontem. Então, não permita se comparar, né? E não se compare. Você tem que ser melhor que você foi ontem. Então, a gente dando um pouquinho nosso de cada dia, a gente vai conseguir chegar num lugar e a gente não vai precisar se machucar se comparando a ninguém, né? Então, eu acho muito bonito, muito legal isso. Mas também tem aquele lado, né, Rose, que quando você forma pessoas, né? As pessoas, muitas reconhecem, né? Ah, é uma graça, porque hoje eu tenho até empresários da área de TI que falam para mim, oi, professora, me encontro nas redes sociais, oi, professora, olha, eu tenho tanto carinho por você, obrigado, você me ajudou muito, né? Eu trabalhei em empresas que me usaram. Encaminhou ele para a vida, né? Encaminhou para a vida. Exato, caminhou para a vida. E assim, e é muito legal, porque assim, a última empresa que eu trabalhei, algumas pessoas falaram para mim, Marta, você foi uma mentora para mim. Eu falei, ai, que bom, né? Mas foi bom? Nossa, foi ótimo, tudo, eu saí de onde eu estava. Então foi legal e não foi, não é meu. Não tô falando eu, não tô falando, ah, eu sou maravilhosa. Não é isso, não. Eu escolhi, eu optei em doar a minha vida, né? Em amor para as pessoas que estavam vindo, né? Que são as pessoas, são os novos, os jovens, né? É o futuro, né? E só que daí você tem que ter, Rose, uma certeza que assim, essa falta de restrições que você tem nesse amor, nesse doar, você vai se machucar, você vai encontrar com pessoas que vão te usar e tá tudo bem. Tá tudo certo, não tem problema. A vida da gente não é só flores, a vida das mães e dos pais não é só flores, né? E assim, principalmente, você tem que estar fortalecido, porque você tem que suportar que você vai chegar na sua casa e você vai continuar com aquele ninho vazio, né? É você e o seu marido, e tá tudo bem. Então você tem que suportar, você tem que ter essa certeza e não ter ciúme e falar, ai, olha, não, eu fui um instrumento de Deus para ajudar de alguma forma aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, né? E aí quando você se dá conta, você suporta assim, né? Como eu escrevi no livro, né? Um luto sem corpo, né? Você tem às vezes uma situação de um luto sem corpo, né? Porque é sentir as saudades do que nunca nada existiu na sua vida, né? Acalentar o seu coração daqueles momentos bons e felizes que você passou, por exemplo, dando um treinamento, dando uma orientação, torcendo para que as pessoas se deem bem, tirando pessoas de lugares errados, que com a graça de Deus também, Deus me usou para tirar pessoas de lugares errados, assim, lugares até meio complicados, né? E você sentiu uma ausência de um... Tem um comentário aqui que eu acho que você vai gostar. Marta, tem um comentário aqui que eu acho que você vai gostar de ler, ó.
Essa é minha mulher, amiga, companheira da vida, de minha vida. Aprendo muito com ela. Obrigada, meu amor. Te amo muito. Ai, que lindo! Eu amo esse homem, assim, com todo o meu coração. Ele é, ó, é igual você me fez chorar, cara. Foi uma lágrima aqui. É, eu amo ele é meu grande amor, meu companheiro, que sempre me apoiou, que sabia que eu estava triste com tudo, mas que sempre respeitou a minha tristeza, respeitou meu silêncio, né? Nós namoramos um ano e pouco. Sempre esteve envolvido nesse luto sem corpo, né? Então, assim, é aquilo que eu estava falando, assim, né? É aquele respeito, né? Que a gente teve mútuo, né? A gente se respeita, nunca ele me cobrou de nada por nunca ter ficado grávida, eu nunca cobrei nada dele por ter optado em não adotar uma criança, porque é uma situação dele e tá tudo certo, né? Mas eu só sou quem eu sou por conta dele, né? Deus que nos deu a força, né? Com certeza, Deus sempre na frente de tudo, mas se eu sou quem eu sou, se eu consegui o que eu consegui, é porque esse homem sempre esteve do meu lado. Sempre. Nunca me cobrando e sempre me apoiando em tudo. Tudo, tudo. Ele me ajudou a cuidar dos meus pais, ele me ajudou a cuidar de uma pessoa que eu cuidei há um tempo atrás aí, sabe? Com todo amor, com todo carinho. Então eu devo muito. Também eu te amo, meu amor. Você é o homem da minha vida, é meu grande companheiro. Então é isso, Rose. Então, assim, é isso, minha amiga. É a gente passar pela vida e saber que a gente só tem que ser grato a Deus e fazer e respeitar o que Deus nos dá, né? Na vida da gente. E tá tudo certo. Me conta um pouquinho, Marta, como que foi, assim, quando você se deparou com a sistêmica, como que foi olhar para dentro de tudo isso que tinha dentro de você? Queria que você resumisse um pouco, porque a Marta é consteladora familiar. Então, a Marta, ela faz o quê? Ela conduz as pessoas no processo terapêutico. Todo constelador, todo terapeuta, ele conduz as pessoas em lugares que ele já foi. Então, a profundidade que ela foi é onde ela vai levar as pessoas, né, que procurarem ela para terapia, né? Ou para constelação familiar, ou para PNL. Então, eu queria que você contasse um pouquinho desse processo. Como foi encarar essas suas dores quando você começou a ter esse conhecimento, né, do alto? Nossa, nem fale. Então, Rosa, assim, eu procurando sempre o autoconhecimento, né? Como eu te falei, remover todas essas cascas que a gente tem e aí a gente voltar a ficar molinho novamente, né? E encarar a vida como ela é, né? E aí eu descobri que eu sempre fui uma pessoa sistêmica, né? Mesmo sem esse conhecimento, né? Quando você vai estudando terapias sistêmicas e você vai vendo o respeito que você, por exemplo, você tem aos pais, aquele reconhecimento, né? Aquela gratidão que você tem de família, aquela coisa, né? Pra você ter uma ideia, né? Outro dia eu tava pensando como eu sou sistêmica, né? Quando eu fui casar, claro que eu peguei o sobrenome do meu marido. Né? O Santos é do meu marido. Mas eu não queria abrir mão nem do sobrenome da minha mãe, nem do meu pai. Né? Tem gente que acha que meu nome Marta Rúbia é um nome composto, mas não, meu nome é Marta. Rúbia é um nome da família da minha mãe. E Castanheira é o nome da família do meu pai. Então, quando eu tinha que tomar essa decisão, eu falava assim: não, eu não posso largar a mão, porque eu sou feita do meu pai e da minha mãe. Uau, que lindo. Então, e aí, assim, com esse conhecimento sistêmico, né, quando eu comecei a estudar as constelações familiares, né, eu estudei a constelação, o primeiro curso que eu fiz de constelação foi com a Dani, né, que inclusive a própria Thalita me recomendou, né, ela, né, e depois eu fiz com certeza da Thalita, né, Constelação Luz da Bíblia, né, que ele veio coroar, né, toda essa minha busca, né, porque eu sempre tive uma busca muito grande de conhecer a palavra de Deus, de
de estudar, né, o livro sagrado, né? E quando a gente vai conhecendo a teoria da constelação familiar, né? E a gente começa a juntar tudo o que aconteceu na nossa vida, as nossas reações, como que é a nossa vida, como que é a nossa vida com Deus, né? Como é que é o nosso estudo, né, do livro sagrado de Deus em relação a tudo, e a gente vê o quanto que é sistêmico, Rose, a gente fica cada vez mais apaixonado. E se teve uma coisa que eu fiz na minha vida, que foi investir em autoconhecimento, investir em, como se dizia antigamente, autoajuda, né? E investir agora principalmente nesse autoconhecimento sistêmico, eu sei que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida. Com certeza foi um passo guiado por Deus, porque eu sigo muito a minha intuição, eu sigo muito o meu coração e eu sei que Deus fala no meu coração, né? Que e as intuições que a gente tem, o que a gente tem na nossa vida, tudo é por Deus, né, Rose? Então, o sistêmico, ele veio coroar, né? E ele não é o fim, né? Com certeza tem muito mais coisa para a gente aprender, que a gente vai, que você tem aquela vontade de aprender as coisas. E é assim, é alguma coisa fascinante, porque a constelação em si, ela trabalha basicamente com o princípio, né, que Deus veio nos ensinar, né, que Jesus veio nos ensinar, que o Espírito Santo fala muito alto nas famílias, que é a reconciliação. Porque sem a reconciliação, a gente não tem a paz, a gente não tem o discernimento, a gente não tem um direcionamento. Porque a família da gente, por mais dispersa que ela seja, a gente sempre vai aprender alguma coisa com ela, né? E a gente tem que aprender, e a gente tem que agradecer e seguir e ter a coragem de olhar e falar, foi assim mesmo na minha vida. Acolher aquilo e, e passar para frente, não ficar olhando pelo retrovisor, vivendo um passado, passou. O que que aquilo me trouxe? Aquilo, ou ele vai me destruir, se eu permitir, eu volto lá na minha escolha, né? Eu podia me fragilizar, eu podia me fortalecer. Presa nas suas dores, né? Você poderia ter optado ficar presa nas suas dores, né? Remoendo ainda hoje aquele diagnóstico, né? Lá dado pelo aquele médico naquele dia. E estar vivendo uma vida extremamente infeliz, amarga, provavelmente, se você carregasse isso ainda, essas dores, essas amarguras na sua alma, você já não estaria mais aqui, porque já teria tido alguma doença que a gente sabe que a alma ferida, ela se manifesta através de doenças no corpo. Então, provavelmente, se você carregasse isso, já não estaria mais aqui hoje nessa live. Então, olha que coisa linda, maravilhosa, você buscou a cura, você curou a sua alma, e hoje, né, está uma mulher plena de corpo, alma e espírito curados, né, na presença do nosso Deus, vivendo com alegria. Porque eu digo que a felicidade ela depende de coisas externas, né? Ah, eu preciso estar rodeado de pessoas, eu preciso estar numa praia, isso é felicidade. Mas a alegria espiritual é algo que vem de dentro de você, independente do que você esteja vivendo nesse momento. Amém. Então eu vejo isso em você, Marta, essa alegria de Deus que brota no teu sorriso, brota no teu olhar, porque eu vejo que você é uma mulher curada, que você curou as suas dores, que você buscou ajuda e hoje você está pronta para ajudar outras mulheres, levar outras mulheres no caminho de cura da alma. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Estou muito honrada em tê-la aqui e compartilhar, né? Eu já sabia da sua história e não me canso de ouvir e não me canso de ler, porque é uma história que traz, né, um novo ânimo para a gente. Ela diz, não, é Amém. possível, vai lá, você é capaz, você consegue, dá a volta por cima, sai desse lugar de tristeza e dor, vai viver a alegria que Deus tem para você e para a sua vida. Então, eu acho que é um lema
que traz essa tua história, um lema de superação, de ressignificação e de muita alegria. Faz sentido isso? Amém. Total sentido, total. Eu realmente eu me julgo, eu me sinto uma pessoa muito feliz, né? Se tá chovendo, eu tô feliz, se tá sol, eu tô feliz. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu tô feliz, eu não. Tudo daí. Eu tô feliz de estar viva, eu tô feliz de estar respirando. Isso, olha aí. O Ministério da Reconciliação é isso, gente. O Ministério da Reconciliação é você se reconciliar com você mesmo, primeiramente. Depois com Deus Verdade. e automaticamente com a vida, né? Então certeza. essa alegria flui através de você. Você consegue contagiar outras mulheres, que elas começam a olhar para você e elas anseiam, a alma delas anseia por estar nesse lugar. Então, esse é um objeto, né, de cura. Essa mulher curada atrairá outras mulheres para serem curadas nesse processo também. Então, Marta, você gostaria de... A gente já está 1 hora aqui, gente. Olha como a hora passa. 1 hora. Quais seriam as... Então, eu agradeço muito, Rose. Oi? Quais seriam as suas palavras para a gente caminhar para um final com grande honra? Eu agradeço muito você por essa oportunidade, né? Você é uma amiga assim maravilhosa que eu amo muito, né? Você começou a live falando, né, sobre o grupo Diamonds. Você é responsável por tudo que está acontecendo na nossa vida. Tenho que te honrar muito, honrar sua vida, honrar sua bondade, por nos unir, né? Porque a decisão de formar o grupo foi sua, né? Você foi lá, abriu o grupo, convidou as pessoas e a gente passou o ano passado inteirinho, né? Nessa situação de autoconhecimento. A Rê, a Cid, tá todo mundo aí. Quero agradecer todo mundo que nos acompanhou. Eu tenho grandes amigos, maravilhosos amigos aqui, né? Amigos nossos, Andréia tá com a gente, várias pessoas que passaram, né? A Cid, Renata, a Jane, meu marido, um grande amigo meu, Correia, minha prima, a Giselda, minha prima, ela é minha irmã, né? Minha irmã de coração. A Giselda desde criancinha, minha ídola. Eu tinha uma verdadeira paixão por ela quando eu era criancinha. E então eu posso só agradecer a vocês, agradecer você, Rose, por tudo que você nos faz, todas as nossas amigas, como a gente aprende, as nossas orações, né? A gente se encontrar e poder fazer orações e poder pedir a Deus e clamar a Deus uma pela vida. Eu vejo assim que dentro de mim existe um despertar. Eu gosto de estar com mulheres e ficar com elas um tempo e dizer para elas assim, agora voem, vocês são capazes, vocês conseguem, vão lá, faz acontecer. Então é isso, sabe? Não é para ficar tipo muito tempo junto, é para criar o grupo, botar essas mulheres ali e fazer com que elas enxerguem o potencial que elas têm, que elas são capazes de transbordar na vida das pessoas. Então é isso que eu amo fazer, sabe? De dizer para as mulheres que elas podem. E eu acho lindo isso, sabe? Ver agora que a Marta abriu um grupo de oração, eu fico tão feliz em dizer assim, Senhor, eu falava lá no grupo, eu dizia assim, nós não vamos caminhar sempre juntas, eu não sei se vocês lembram que eu falava, vai chegar um momento que isso vai acabar, vocês vão ter que abrir os seus próprios grupos, vocês vão ter que transbordar. E quando eu vi que a Marta abriu o grupo dela, vamos orar o nome, sabe? Eu fiquei tão feliz em ver que o papel foi cumprido, né? Que o reino de Deus se propague através da sua vida, Marta. E que você consiga alcançar muitas mulheres. Esse é o meu desejo. Obrigada. O grupo não é meu, o grupo é nosso. A Marta tem um grupo de oração, você pode pedir para entrar lá, vamos orar. E a Marta também tem um canal aqui no Instagram que se chama Ecos da Essência, né, Marta? Onde ela faz oração todos os dias. Vocês podem seguir
A Marta Rubio Oficial e Ecos da Essência. Ela tem 2 páginas lá. Quem não me segue também pode me seguir, vou ficar muito honrada de tê-los lá comigo. Compartilhe essa live com mulheres que precisam ouvir tudo que a Marta transbordou aqui na nossa vida hoje. Mulheres que estão se achando estéreis, não muitas vezes no corpo, mas estéreis de propósito, de não se acharem capazes de executar algo na vida. Então, que elas possam ouvir o que a Marta falou aqui. Não, vai lá, você pode transformar a sua dor em alegria, você pode dar um novo significado para a sua vida. Então, erga a sua cabeça, seja grata pelo dia que você está vivendo, pelo seu presente, que é o nosso maior presente que Deus nos deu, é o agora, é estar vivendo isso aqui agora, com a Marta, com vocês todos aqui em comunhão. Isso não tem preço, isso sim tem muito valor. Eu sou muito grata a Deus por cada oportunidade que Ele tem concedido para nós, para as nossas vidas. E é isso, gente. Eu gostaria que a Marta encerrasse com aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é uma oração por essas mulheres que estão aqui, as que ainda irão passar, incluindo o esposo dela que acompanhou a gente aqui desde o começo. Sou muito grata pela sua vida, né, por cuidar dessa mulher do jeito que você cuida, porque é só uma mulher cuidada que floresce, gente. Se o esposo, que é o chefe da casa, ele não cuidar bem, ela não florescerá. E a gente vê que a Marta é uma mulher cuidada, é uma mulher que floresce e floresce na vida das outras pessoas. Eu gostaria que você espalhasse seu perfume, Marta, para muitas mulheres através de uma oração agora. Tá bom. Vou agradecer também a todos que passaram, né, pela live, ao meu amigo Corrêa que está aqui conosco até agora, né, que também é um grande pai de família, né, uma pessoa muito maravilhosa, meu marido, todas as pessoas que estão aqui que eu já falei. Agradecer você, Rose, pela sua vida novamente, né, e vamos agradecer principalmente ao nosso Pai, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Espírito Santo do Senhor, obrigada, papai, obrigada por essa oportunidade da gente espalhar o seu amor, espalhar o seu conhecimento, espalhar a sua palavra, através da vida de todas as pessoas que estão aqui, através das pessoas que vão estar, as pessoas que já passaram por aqui. Quero agradecer, Senhor, o aqui e o agora, que aqui agora, nesse momento, se a gente for prestar atenção, a gente não tem problema se a gente está vivendo esse momento, através do conhecimento, através do seu amor, através das realizações de todas as pessoas. Então, eu agradeço muito a Deus por tudo que existe, pelo ar que a gente respira, e que todos nós estejamos sempre com os nossos corações abertos, escancarados para Deus, que a gente possa amá-lo acima de tudo, para que a gente possa amar o nosso semelhante, para que a gente possa se curar de todas as nossas dores e a gente fazer a nossa vida uma vida muito melhor para nós mesmos e para todos que estão ao nosso lado, através do autoconhecimento, através do querer ficar melhor e através do querer que todas as pessoas que estão ao nosso lado fiquem melhor. E assim a gente vai formar uma onda de amor na nossa casa, nos nossos vizinhos, na nossa rua, no nosso trabalho, na nossa vila, né, nosso bairro, nosso município, nosso estado, nosso país, e que essa onda de amor, Senhor, seja um pouco do seu amor, porque o seu amor, um pouco do seu amor pode abrasar a terra, meu Pai. Muito obrigada por tudo, obrigada pela saúde de todos que estejam aqui. Obrigada, Rose, muito obrigada, viu, querida? Amém, amém. Deixando aqui, né, então, novamente as redes sociais da Marta, Marta Rubio Oficial, sigam a Marta lá, e Ecos da Essência, que é o canal aqui no Instagram, onde ela faz orações todos os dias, tem orações postadas lá para você, para transbordar na sua vida. Quer adquirir o e-book? Ó, no link da minha bio, pode adquirir com a Marta também, Feminino em Movimento. Aqui tem transformação, tem ressignificação, tem esse dar um novo sentido para a vida. Tem história de muitas mulheres aqui
que superaram suas dores e hoje estão aptas para pegar na sua mão, te levar para um novo nível. No e-book tem o contato de todas as 11 mulheres que participaram desse, né, e-book, tem as redes sociais delas. A Marta também é consteladora, eu também sou. Precisa se conhecer melhor. Tem alguma questão que você quer ver, então diga eu quero ver e nos procure. Um grande beijo no coração. Sou muito grata pela tua vida, Marta. Um abraço, Obrigada. um abraço a todos que estiveram aqui até agora com a gente. Eu vejo vocês, cada um de vocês. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Tchau, tchau.